Presidente, senhores vereadores, aos amigos que ainda se encontram aqui presentes, fiz questão aqui de pedir para declarar meu voto. Votei favoravelmente, como tenho falado em todas as oportunidades e converso com alguns pares nessa casa, que o governo pode contar comigo em todos os momentos que considerar que o projeto seja de relevância para o município. Eu me lembro, no comecinho do ano de 2013, quando, fruto de um trabalho do vereador Alfredo Martins, como presidente da comissão de Finanças e Orçamento, ele, numa das convocações do secretário da Fazenda, que na época era o secretário Walter, ele esteve nessa casa, juntamente até com o prefeito, no plenarinho lá embaixo, e fica sempre, aquela sensação de, muitas vezes, as pessoas falarem aquilo que elas têm vontade de falar. E eu me lembro que naquele dia, o prefeito, ele anunciava, agora ele tem parado de fazer isso, mas anunciava valores estratosféricos, como que se a dívida do município de São Vicente fosse algo ímpar, como se fosse algo único na nossa nação, no nosso país. Muito pelo contrário, se comparada às dívidas de outros municípios, a dívida de São Vicente, ela não é uma dívida que chama a atenção, até mesmo pelo assolamento que os municípios sofrem pela União e pelo Estado, principalmente pela União, de deixando as contas para o município pagar, e muitas vezes isso acaba sobressaindo aos olhos das pessoas, essa dívida. E aí, quando as pessoas querem usar isso de uma maneira que venha prejudicar ou, de repente, até mesmo denegrir imagens de governos anteriores, é fácil falar. Mas, enfim, tudo isso são águas passadas. Mas naquele dia, naquele momento, eu falei para o secretário da Fazenda e chamei a atenção a respeito de quanto seria a dívida ativa do nosso município, porque falava numa dívida que o município tinha, mas eu chamava a atenção de que a dívida ativa do município, ela era muito maior do que a dívida que o município tinha. O que nós precisaríamos fazer era usar a cabeça e trabalhar para buscar resultados positivos diante dessa dívida ativa que o município tinha que buscar, que o município tinha que resgatar, que o município tinha que usar a sua criatividade, parar de chorar o leite derramado e correr atrás de quem deve, fazer as pessoas pagarem e aí a gente pagar as nossas dívidas. E agora, no ano de 2014, essa casa, mais uma vez, em uma decisão acertada, inteligente, está aprovando um projeto que aí sim vem ao encontro daquilo que nós falamos no ano de 2013, no início de 2013. E aí, conversando a semana passada com a equipe técnica, que hoje faz parte, que era secretário, o Walter, e que hoje trabalha na Secretaria de Governo, e perguntei para ele se ele lembrava desse momento, em que questionei o porquê não criar mecanismos para buscar esses recursos que devem à municipalidade. Ele disse que lembrava. Então fico feliz, porque mesmo este vereador, muitas vezes apontando alguns caminhos, não tem sido atendido, não tem sido ouvido, mas que especificamente naquela data, em 2013, no início do governo, falei a respeito dessa ideia, de que deveriam de buscar, através de outros estudos, de outros municípios, exemplos que tinham sido positivos, e fizeram dessa forma. E assim hoje nós estamos aprovando aqui esse fundo especial da dívida ativa que vai tentar resgatar, vai tentar buscar esses devedores, fazendo com que a gente diminua a dívida ativa do município, que hoje, como o prefeito falou, é 1,3 bilhão que devem ao município. Muito maior, 3 vezes mais, 4 vezes mais quase, do que a dívida do próprio município. Muito obrigado. Vereador Pedro, eu queria aqui só falar uma coisa, de licença à mesa aqui.
Eu quero parabenizá-lo, porque o prefeito falou uma fala aqui hoje, e Vossa Excelência mostrou hoje o que você faz, oposição positiva, independente do governo ou não. E eu tenho falado como líder do governo, quanto tantas vezes Vossa Excelência tem voltado aqui e salvado o projeto do prefeito municipal. Hoje é um exemplo disso, vereador Roberto Rocha. Pares que ajuda o governo, faz parte do governo hoje, entraram e saíram e não estão na votação que precisava no mínimo de 8 votos. E Vossa Excelência foi seu 8º voto. Eu fiz questão de marcar aqui que o prefeito tem que reconhecer. Não precisa estar apoiando o governo, precisa apoiar as coisas importantes para o município, como Vossa Excelência tem feito, e tem aqui o meu respeito, que eu tenho por Vossa Excelência, na sua postura dentro dessa Casa de Leis. Tá? Agradeço suas palavras e pode ter certeza que este vereador sempre terá compromisso, acima de tudo, com o município. Presidente, eu não posso deixar de falar. As suas palavras são palavras verdadeiras e também a do vereador Pedro Gouveia, ex-presidente desta casa, colega nosso já há muito tempo, que merece sim o nosso respeito. E nesse momento eu falo por mim. Vossa Excelência sempre teve o meu respeito, como homem, como cidadão, como chefe de família e como político, que é o caso agora, a discussão nesse plenário. E a gente percebe, nesse quase um ano de mandato de todos nós, a verdadeira intenção, não só por parte de Vossa Excelência, mas também por parte dos vereadores, de auxiliar o governo. E eu disse aqui, no início da explanação do prefeito, quando tiver que criticar, vamos criticar, né? Fazer uma oposição como o vereador Pedro Gouveia vem fazendo. Uma oposição com sabedoria, com inteligência. E nós não podemos, especificamente o governo municipal do prefeito Billy, colocar a sua experiência de articulação política demonstrada quando foi presidente desta casa, na lata do lixo. Vossa Excelência tem que ser ouvido. Sim. Vossa Excelência pode não ser ouvido por ninguém dentro desse plenário. Por este vereador, Vossa Excelência sempre vai ser ouvido e respeitado, né? E acredito que o prefeito deva pensar da mesma forma. Se não pensa, está errado. Está errado. Porque está deixando de ter um parceiro ao lado como deveria de ser, por inteiro, não pela metade. Então eu acho que o prefeito Billy tem que aflorar a sua sensibilidade e entender que a experiência de Vossa Excelência não pode ser jogada na lata do lixo. Haja vista a posição de Vossa Excelência com relação ao FEDA e colocado lá atrás, na época do voto, como Vossa Excelência explanou. Então, a Câmara de São Vicente, acredito, eu e acredito que os demais vereadores, como o vereador Alfredo acabou de se posicionar, respeitam Vossa Excelência pelos seus posicionamentos, pela sua sabedoria e demonstrou isso ao cuidar do Legislativo na gestão passada como presidente da Câmara, que eu tinha que dizer a Vossa Excelência. As palavras do nobre vereador Roberto Rocha.